Achei, meu amor. Vamos dividir aqui. Aí, agora sim. Bom dia. Bom dia. Tudo Marcelo, bem? Oi? são 9 em ponto. 9 em ponto. Então vamos para a Bíblia? Vamos lá. Vou só ler o versículo bíblico aqui. Um versículo conhecidíssimo. Tá dando um eco, mas vai passar, né? Parece versículo de culto de quarta-feira, Marcelo, mas é de escola dominical. Hebreus capítulo 1, versículo 7. Diz assim: ainda quanto aos anjos diz, aquele que aos seus anjos faz vento e aos seus ministros labareda de fogo. Eu creio que o fogo, ele é essencial. Muitas vezes as pessoas, por conta das canções, daquele cara que faleceu, que ele jogava, o pessoal jogava calcinha no Vando. acho que era Vando. Vando. Você é luz, Esse aí. raio, estrela e luar. Por conta dessas canções, as pessoas deixaram de usar o termo paixão. Quantas vezes eu ouvi no meio evangélico, isso aí mais lá atrás, né, que a gente é velhinho, que paixão, não tem paixão, não é isso e tal. E quanto tempo a gente perdeu desconstruindo algumas coisas. Eu creio que a paixão é o fogo, né? Um casamento, ele só leva em conta 28 anos, 30 anos, se tiver a chama da paixão, né? A chama da paixão alimenta o amor, alimenta a delícia de estar junto. Eu acho que a paixão é o fogo. E eu não consigo enxergar crentes, homens ou mulheres de Deus, sem paixão, sem estarem apaixonados por aquilo. Então, que essa escola dominical, Marcelo, que está trabalhando o livro de Mateus, depois o Marcos, o qual vier posteriormente, os cultos que nós temos tido, esta palavra é o que vai nos alimentar e vai nos incendiar. E Deus faz dos seus anjos vento, e faz de mim e de você, como ministros do Senhor, labareda de fogo. Nós temos que incendiar, nós temos que demonstrar paixão, para que as pessoas se apaixonem por esse Deus, como nós temos esse prazer também. Que Deus nos ajude nessa manhã. Vou orar, Marcelo, joga a bola para você, meu amor. Amém. Pai, em nome de Jesus Cristo, muito obrigado pela vida do Marcelo, dessa disposição dele. Obrigado, Deus, porque o Lucas Silvério também já está, Deus, no meio dos livros, estudando sobre fundamentos da fé, está lá com a sua sala. Deus, muito obrigado por essas vidas que já estão conosco. Obrigado pelo teu Espírito Santo conosco. Deus, que o Senhor continue falando poderosamente, Deus, ó Pai, aos nossos corações, que nós continuemos, ó Pai, continuamente na tua presença, crescendo, nos incendiando, Deus, ó Pai, ateando fogo em outras pessoas no sentido espiritual. Deus, que o Senhor nos ajude a transmitir essa paixão, essa delícia. Muitas pessoas nós poderíamos estar na cama uma hora dessa, Deus, mas é prazer acordar uma hora antes, é prazer dormir mais tarde, Deus, vai para preparar todo esse processo, Deus. Muito obrigado pela tua mão de poder. Usa o Marcelo poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Beijo. Pessoal que está no Face aí, está nos escutando bem? Dá um sinalzinho para nós aí. Bom, na aula passada a gente foi até o capítulo 17 de Mateus, né? Só relembrando alguns pontos aqui. Mateus, ele trabalha... obrigado, Fátima. Mateus trabalha com Jesus, mostrando Jesus como o rei, como o Messias. Então, toda a narrativa, né, o texto de Mateus é para evidenciar isso, né, que Jesus era o Messias prometido e ele está falando para o povo de Israel. E ali a gente viu no capítulo 16 que é um divisor de águas, né? Ali nós já estamos quase no final da vida de Jesus, né? E
vem aquela revelação de Pedro, né? Quando Jesus pergunta, quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus fala, olha, não foi carne e sangue que te revelou isso, mas foi o meu Espírito. E depois Jesus prediz a sua morte e vai para o monte da transfiguração, o monte onde Jesus foi... ele teve os discípulos, né, Pedro, Tiago e João, que subiram com Jesus até o monte, eles tiveram ali uma visão do Jesus glorificado, porque eles viram Jesus com o seu rosto brilhando, apareceu Moisés representando a lei, apareceu Elias representando os profetas, e o Senhor, e uma voz, né, veio e disse, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Então, passando, olha, até agora vocês estavam ouvindo os profetas e vocês estavam ouvindo Moisés. A partir de agora, vocês vão ouvir o meu filho. E tiveram aquele vislumbre da glória de Deus, e deve ter sido algo tão extraordinário que Pedro até sugeriu que fizessem tendas ali, e eles morariam naquele local e fariam tendas para Moisés, para Elias e para Jesus, e eles mesmos ficariam ao relento ali, não teria problema, contanto que eles estivessem diante da glória de Deus. Mas não era isso, né? Jesus precisava completar o seu ministério, Jesus precisava terminar a obra que ele tinha vindo fazer aqui, tá? E ele desce e já cura um leproso, e depois, de novo, ele prediz a sua morte e ressurreição, né? Só que aí os discípulos, eles já olham para Jesus e se entristecem, porque eles sabiam que aquilo lá realmente tinha que acontecer, Jesus tinha que passar pela morte. Tá? E agora a gente entra no terceiro discurso aqui de Jesus, onde ele vai falar da natureza do reino de Deus. Qual é essa natureza? Ele vai contar algumas, para a tonalidade errada aqui, o discurso, ele vai falar sobre o caráter e a autoridade da igreja e do Filho do Homem. Vai dizer algumas coisas que a gente considera importante, né, nessa nossa jornada como cristãos, tá? E ele fala sobre o maior do reino de Deus, né? E ele começa falando alguma coisa ali, e a gente, pegando todo o contexto e analisando, a gente vai ver que tem uma sequência daquilo que Jesus está querendo dizer para nós, né? E eu quero pensar aqui na questão primeiro que ele fala dos tropeços, ai daquele que fizer um pequenino tropeçar, e aqui pequenino não é uma criança, mas o pequenino aqui é o novo, ai daquele líder que faz os seus liderados pecarem. Jesus faz uma advertência muito grande para todas as pessoas que estão à frente de um povo, para que estão conduzindo o povo, dando uma responsabilidade grande dentro do reino de Deus para essas pessoas. Nós não podemos servir de pedra de tropeço. Pelo contrário, nós temos que servir de suporte, de apoio para as pessoas, ser bênção na vida das pessoas, né? E ele fala da parábola da ovelha perdida, né? E eu pensando um pouco sobre essa parábola aí, meditando, ouvindo alguma coisa, talvez essa parábola fale mais a respeito da gente, né, do que como a própria questão da salvação daquela pessoa, porque eles não tá falando aqui, está falando de uma ovelha perdida. Ele não está falando de uma ovelha nova que nasceu. Ele não está falando que se alegrou porque ele tinha 99 ovelhas e nasceu mais uma ovelha. Ele fala que ele se alegra porque ele tinha 99 ovelhas, uma se extraviou, uma se perdeu, e ele foi buscar, deixou as outras guardadinhas, foi buscar aquela uma e se alegrou. E pensando em termos de igreja, e depois olhando o restante do texto, que ele vai falar sobre o perdão, né? Como se deve tratar um irmão culpado,
Então já entra num contexto aqui de igreja. Já está falando num contexto aqui, olha, se seu irmão pecar contra ti, vai vai arguí-lo. Se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão. Se não ouviu, chama duas testemunhas, né? Duas testemunhas não é duas testemunhas que testemunharam o erro, o pecado, mas duas testemunhas que vão confirmar que você foi lá conversar com esse irmão. Se mesmo assim ele não ouvir, você chama toda a igreja. Né? E a ideia aqui não é de disciplina, não é de você trazer peso, mas é de reconciliação. A ideia aqui é de perdão, porque logo depois Pedro pergunta para Jesus, né? Quantas vezes, Senhor, então eu devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes. Aí eu estava ouvindo uma pessoa estudando sobre isso, ouvindo alguns vídeos, e a pessoa explicou assim que a gente acha que Pedro, quando ele fala assim, até 7 vezes, a gente acha que Pedro está sendo minimalista, mas só 7 vezes, né? Pedro podia ter falado mais. Mas o que Pedro está querendo dizer aqui é que, no contexto do judaísmo da época, a interpretação do rabino era o seguinte, né? A interpretação mais corrente. A pessoa poderia perdoar até 3 vezes. Porque se passasse de 3 vezes, a 4ª vez significava que não tinha arrependimento, que aquela pessoa não tinha preocupação, então você não precisava mais perdoar. E Jesus está querendo... E aí Pedro fala assim, não, Senhor, até quanto a gente deve perdoar? Até 7? Quer dizer, ele já estava extrapolando a interpretação dos rabinos na época de Jesus, e estava usando 7, que é o número perfeito, né, dentro da Bíblia. E Jesus responde para Pedro, não, Pedro, você está achando que você está sendo um cara bom, falando que deve perdoar até 7, mas eu vou dizer que vai muito além de 7, é 70 vezes 7. O que Jesus está querendo ensinar para a gente aqui, e a primeira questão que eu quero falar sobre um aspecto do reino de Deus que Jesus veio implantar, é o aspecto do perdão. Jesus, quando ele está falando aqui de como se deve tratar o irmão culpado, ele não está querendo aqui que a gente traga peso e condenação para esse irmão, mas a gente está querendo trazer ele de volta. Por isso que eu falei da parábola que veio um pouco antes, da ovelha perdida. Porque a parábola da ovelha perdida, geralmente a gente pensa com relação a pessoa que se converteu a Jesus. Mas olhando o contexto, olhando essa parte de baixo, dá a entender que está muito mais relacionado com aquela pessoa que estava no nosso meio e saiu, e aí essa pessoa precisa ser acolhida de novo no nosso meio, e para isso ela precisa do nosso apoio, e muitas vezes precisa ser perdoada por nós, né? Porque eu já falei isso algumas vezes, e eu tenho plena convicção disso, porque já me falaram disso, de pessoas que saem da igreja, se afastam, e depois querem retornar, mas elas não têm coragem de voltar, não porque elas não se arrependeram, ou porque elas têm vergonha, mas ela sabe que vai chegar na igreja e vai ser criticada. Ela sabe que vai chegar na igreja e as pessoas vão condená-la. Não foi isso, não foi para isso que Jesus nos chamou. Jesus nos chamou para a gente ter misericórdia, para a gente tratar essas pessoas com amor, perdoando 70 vezes 7, se a gente for calcular aqui, 490 vezes, a gente não consegue contar isso. O que Jesus quis dizer, olha, perdoem, não fique contando quantas vezes você vai perdoar o seu irmão. Por quê? Porque se a gente voltar lá no capítulo 6 de Mateus, quando ele fala, quando ele nos ensina a orar, ele fala, olha, quando vocês orarem, orem assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Depois lá no finalzinho ele fala assim, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, e muitas vezes a gente passa por isso, a gente lê, a gente ora, a gente muitas vezes já falou isso, mas a gente não pensa no peso que isso traz, porque quando eu oro dessa forma, eu estou dizendo para Deus, Deus, me perdoe na mesma proporção que eu perdoo as pessoas, né? E depois Jesus já vai para a parábola do credor incompassivo, né? O credor incompassivo era um cara que devia muito, muito dinheiro, tá?
fala aqui em 10 mil talentos, né? E eu também fazendo um cálculo aqui, 10 mil, um talento significava 600, representava 600 denários. Um denário era um dia de trabalho de uma pessoa, um trabalho normal. Então, se a pessoa fosse, para pagar esses 10 mil talentos que ele devia, ele teria que trabalhar 16 mil anos, fazendo as contas. Impossível, uma dívida impagável, tá? Uma dívida impagável. E ele foi e implorou, e o seu senhor o perdoou da dívida. Não é que ele parcelou, não é que ele deu condições de pagar, não. A forma como ele poderia pagar essa dívida aqui, tentar pagar essa dívida, seria ele entregando toda a vida dele e da família dele para trabalhar de escravo para esse senhor. Quer dizer, acabava a vida desse homem, né? Não teria mais vida, ele seria um escravo. Mas o que Jesus está querendo ensinar aqui é que a dívida era muito grande, ele não poderia pagar. E ele implorou, e o Senhor perdoou a dívida. Não parcelou, não reduziu, não fez nada, perdoou. Saindo dali, ele encontrou alguém que devia para ele 100 denários, ou uma quantidade bem pequena, que daria ali aproximadamente 3 meses de trabalho, não lembro agora o valor. Mas esse homem foi, e esse que tinha sido perdoado não teve compaixão e não perdoou o conservo, e mandou que ele fosse preso e que só saísse da prisão, trabalhando na prisão, quando ele pagasse o que ele devia. Quando o senhor ficou sabendo disso, ele chamou o cara e falou, poxa, eu não te perdoei, uma dívida impagável, por que você não pode perdoar o seu irmão? Então, todo esse contexto aqui que a gente está falando do capítulo 18, a gente olha para uma questão muito séria que a gente tem no nosso meio, que é a questão de perdão. É a questão da gente olhar para o nosso irmão e saber que para o nosso irmão, para as pessoas que estão à nossa volta, que a gente precisa perdoar, porque a nossa dívida que foi perdoada por Deus em Cristo Jesus era impagável. E mesmo assim, ele nos perdoou. Nós não temos que pagar nada, porque Jesus pagou por nós na cruz. Então, como diante de um tamanho perdão desse, eu não posso perdoar as ofensas que os meus irmãos fazem para mim? Mesmo que essa ofensa seja algo muito grande, seja algo muito grave. A Bíblia nos exorta a perdoarmos essas pessoas. A Bíblia, né, Jesus está falando assim, a dívida que você tinha comigo era muito grande, e eu te perdoei. Por que você não pode perdoar uma dívida que pode ser grande também? Eu não estou falando que as coisas são simples, que perdão é uma coisa simples. Não. O perdão, na verdade, a gente precisa submeter a nossa vida a Deus, porque muitas situações, a ofensa é tão grave, o fato é tão grave, que para a gente conseguir perdoar, só tendo a presença do Espírito Santo dentro da gente, porque nós, como seres humanos, nós não conseguiríamos perdoar. Nós não conseguiríamos perdoar, mas a gente precisa dessa transformação interna, nós precisamos desse renovo do Senhor dentro de nós, para que Ele produza em nós o perdão que a gente precisa liberar para as pessoas. E muitas vezes também nós estamos do outro lado, nós somos o ofensor. E muitas vezes o nosso orgulho não nos permite que a gente reconheça o nosso erro e peça perdão. Tá? Embora a gente conceder o perdão independe do arrependimento e da atitude da outra pessoa. Porque quando a gente não perdoa, não faz mal para o outro, muitas vezes. Faz mal para nós mesmos. Nós é que ficamos com a raiz de amargura, e essa raiz de amargura pode nos levar ao ódio. E voltando lá para o Sermão do Monte, Jesus falou, se você odiar seu irmão, no coração você já está cometendo um homicídio, né? Então nós não podemos odiar. E para não odiar, eu não posso deixar ter raiz de amargura. Para não ter raiz de amargura, eu tenho que ter perdão. Perdão é um dos aspectos
do reino de Deus. Se eu faço parte do reino de Deus, se eu fui convencido, se eu entrei no reino de Deus, eu tenho que ser um perdoador. É imperativo, faz parte do caráter do cristão. É claro que isso é trabalhado e transformado pelo Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, né? Precisamos disso. O outro aspecto que eu já falei aqui é... Só vai falar, pastor? Não estou conseguindo te ouvir. Não estou te ouvindo. Não estou conseguindo ouvir o pastor. Vou seguir daqui, pastor, nós não estamos te ouvindo. Então, esse aspecto do perdão, infelizmente, não consegui ouvir o que o pastor falou para nós agora. Bom, então esse é um aspecto, né? O primeiro aspecto são 4 aspectos que eu gostaria de falar aqui a respeito do reino, né? Primeiro, essa questão dos tropeços. Nós não podemos servir de pedra de tropeço para o nosso irmão, nós temos que servir de suporte para o irmão. O segundo aspecto é essa questão do perdão. Nós precisamos perdoar e nós temos que ficar atento à ovelha perdida. Aquela pessoa que retorna saiu do aprisco e retorna para o meio do rebanho. Nós temos que acolher essas pessoas com amor, com perdão, com auxílio, porque voltam machucadas, voltam magoadas, voltam com dores, e a gente precisa cuidar dessas pessoas, tá? Então, esse é o primeiro aspecto. Lembrando aí do credor incompassível. A segunda questão, a gente está lá no capítulo 19, Jesus vai falar aqui uma questão do divórcio, essa é uma questão um tanto quanto complicada, eu acho que não vou entrar nessa seara agora na aula, porque senão a gente vai muito longe, isso aí é uma questão, eu acho que é mais pastoral do que próprio ensino, mas Jesus está falando aqui sobre uma lição também sobre divórcio, tá? Depois Jesus traz as crianças para Jesus abençoar, e os discípulos dão uma ralhada ali com o pessoal, falam assim, vocês estão incomodando o nosso mestre aqui. E Jesus fala, olha, deixa vir a mim os pequeninos, porque de tais é o reino dos céus. E tendo-lhe imposto as mãos, retirou-se dali. Então Jesus foi e abençoou aquelas crianças que tinham sido levadas até Jesus. Quando Jesus fala isso, deixa vir a mim os pequeninos, eles não está querendo dizer somente das crianças, mas deixa se aproximar de mim aquelas pessoas que são novas na fé, deixa se aproximar de mim aquelas pessoas que são frágeis, que são dependentes, porque aqui o sentido de criança, tá? De pequenino, está querendo dizer da completa dependência de um outro. E Jesus quer colocar esse outro conceito como o valor do reino. Tá? O conceito de que, para a gente fazer parte do reino de Deus, nós temos que ser como crianças, na sua simplicidade, na sua, muitas vezes até ingenuidade, e principalmente, temos que ser como crianças na nossa dependência de Deus. Tá? Nós não podemos depender de nada a não ser de Deus. Deixa vir os pequeninos, porque de tais é o reino de Deus. Deixa vir para mim as crianças, porque essas crianças são dependentes de mim. Elas dependem de Deus, elas não dependem de si mesmo. E para completar isso, Jesus, Mateus, né, coloca a história aqui do jovem rico. Na minha Bíblia diz jovem rico, que chega alguém importante, provavelmente um fariseu, né, um escriba, e fala, mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E aqui, gente, vida eterna, no contexto
do Novo Testamento, do judaísmo da época, não era igual a gente pensa hoje, porque quando a gente fala em vida eterna, nós pensamos no céu, tá? Jesus não está, aqui ele não está falando do céu, a vida eterna que eles imaginavam era a Shalom de Deus, era o reino de Deus sendo implantado em Israel com sua plenitude, com um rei justo, e eles permaneceriam ali como um novo Éden, alguma coisa assim, onde seria um local de paz, de alegria, um local somente de gozo. Então, isso era a vida eterna que eles esperavam, tá? Não é igual a gente pensa que é a vida eterna pós-morte, não, eles pensavam em algo contínuo ali. E Jesus pergunta para ele assim, você conhece os mandamentos? E ele fala, quais? Aí Jesus cita, né? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo, extrapolando isso daí, resumindo todos esses mandamentos. Interessante que Jesus aqui ele fala sobre a segunda parte, né, a segunda tábua dos 10 mandamentos, que trata da nossa relação de uns para com os outros. Ele não falou aqui, amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, não fará para ti imagem de esculturas, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, não guarda o sábado. Jesus não falou nada daqueles mandamentos que se relacionavam com Deus, mas ele falou daqueles que relacionavam com o ser humano, tá? E depois ele fala todo orgulhoso, né? Olha, eu conheço isso desde criança, por isso que a gente entende que talvez fosse um escriba, um fariseu aqui, porque era um crente de berço, né? Nascido em lar evangélico, conhecia tudo. Aí Jesus fala assim, uma coisa falta para você, vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres, e aí depois você vem e me segue. É interessante que Jesus, por isso que Jesus coloca, eu entendo assim, que Jesus colocou essa parte justamente para mostrar que só guardar os mandamentos no coração, na cabeça, né, na verdade, intelectualmente, não resolve. Você tem que colocar os mandamentos em prática. Você tem que fazer alguma coisa em cima de todo esse conhecimento que você tem. Porque se você só conhece, pode não ser suficiente para você ter a vida eterna. O que Jesus queria dizer para ele aqui não é que a salvação viria pelas obras, mas a salvação viria quando ele se libertasse daquelas coisas que o prendiam. E aí, volto para o texto de cima, porque se ele vendesse todas as coisas dele, desse aos pobres, ele ia abençoar um monte de gente, porque a Bíblia fala que ele se entristeceu porque era dono de muitas propriedades. Mas ele abençoaria muita gente, só que ele ficaria sem nada. E aí ele passaria a depender de Jesus, porque Jesus falou assim, vem e me segue, porque eu vou te sustentar. Então, não coloque a sua confiança nas suas riquezas, coloque a sua confiança em mim, porque eu é que vou sustentar, igual a gente sustenta as crianças, igual a gente sustenta os pequeninos. O reino dos céus é dos pequeninos, daqueles que dependem de mim. Então, entregue tudo, dê aos pobres, coloque os mandamentos em prática e eu vou te sustentar daqui por diante. Essa foi a palavra que Jesus deu a esse homem rico. Tá? E aí já vem os discípulos depois e falam assim, puxa, mas é muito difícil isso. Quem pode entrar? E Jesus fala, né, que é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E Pedro fala assim, poxa, mas se é assim tão difícil, quem pode se salvar? Porque na cultura judaica, a pessoa ser rica era sinal de que ela era abençoada por Deus. E a gente vê isso bastante no Velho Testamento. A gente vê Jacó abençoado por Deus lá quando ele faz os acordos com Labão e que as ovelhas que nascem são as ovelhas que ele vai, que iriam para ele. A gente vê o próprio Abraão, a gente vê vários servos de Deus, a gente vê Jó, que eram tementes a Deus e eram prósperos. Então, a prosperidade financeira para a cultura judaica mudou um pouco para nós hoje, mas era considerado uma bênção de Deus. Deus estava abençoando, os negócios daquela pessoa estavam prosperando. E Pedro fala isso, poxa, mas se os ricos, que a gente considera pessoas abençoadas por Deus, não podem entrar no reino de Deus, quem pode entrar? E Jesus fala, olha, quem não deixar... Cadê? Onde é que está aqui?
Em verdade vos digo que os que me seguiste, quando na regeneração, o Filho do Homem, não é esse aqui que eu queria. Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então, Jesus responde: olha, é difícil para vocês, mas para Deus nada é impossível. E aí Pedro fala: olha, nós deixamos tudo e estamos te seguindo. E aí Jesus vem com a recompensa, fala: olha, não existe pessoas que tenham deixado tudo, entregue tudo a mim para me seguir e que não seja recompensado. E aí ele vai falar sobre uma questão que a gente vai ver um pouquinho para frente ali no capítulo 20, que ele fala que o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então Jesus fala, olha, isso ele falou para os 12, tá, gente? Olha, vocês que deixaram tudo, estão me seguindo aqui, quando eu vier a regeneração, quando todas as coisas terminarem, quando acabar essa vida aqui, nós vamos ter vocês vão se assentar em 12 tronos, e desses 12 tronos vocês vão julgar o reino de Israel. Então Jesus promete para ele, né? E depois ele fala mais: e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou campos por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros. Então, Jesus coloca isso daqui para a gente: dependência de Deus. Precisamos depender dele para que a gente tenha essa vida eterna e que nós vamos ser recompensados. Aquelas pessoas que abandonaram aqui ou deixaram, e aqui não é um sentido de deixar fisicamente ou de abandonar fisicamente. O que Jesus fala aqui é deixar no sentido de amar menos. Quem colocar o reino de Deus acima de todas as coisas vai receber muitas vezes mais, ok? E aí ele conta a parábola da vinha, e aqui ele iguala as pessoas. Aqui eu entendo como a questão da isonomia, porque o trabalhador, o senhor da vinha, ele sai contratando trabalhadores durante várias horas do dia. E quando chega, e combina, primeiro ele combina quanto vai pagar, depois os outros só vai convidando, e chegam uns caras lá que trabalham uma horinha só no dia. E Jesus, e o Senhor, quando vai pagar, começa pagando pelos que chegaram por último, e paga a mesma quantia que ele tinha combinado com o primeiro. E quando for chegando a vez do primeiro, eles pensaram assim: bom, se nós que trabalhamos o dia inteiro, se quem trabalhou só uma hora recebeu um denário, nós que trabalhamos o dia inteiro vamos receber muito mais. E quando eles vão receber, eles recebem o quê? A mesma quantia, que era o que tinha sido combinado lá. Era o que o Senhor tinha falado que ia pagar para eles. O que Jesus está querendo ensinar para a gente aqui? Não é uma questão de injustiça. O que Jesus está querendo dizer para nós aqui é que a salvação, ela é para todos de igual modo. Não importa se eu tive 30 anos, 40, 50, 60 anos da presença de Deus. E o outro se converteu na hora da morte. A salvação é igual para todos. Deus não faz essa distinção. Nós podemos trabalhar, sim, na obra. E trabalhar na vinha aqui, a vinha é o próprio reino de Deus. Nós somos chamados para trabalhar no reino de Deus. Então, o que a gente tem que alegrar não é exatamente porque nós recebemos uma paga maior que o nosso irmão que se converteu depois. Não, a nossa alegria tem que ser por poder ter trabalhado mais tempo na vinha, ter contribuído mais para o reino de Deus. Essa é a nossa alegria. É a nossa alegria de ver que a gente contribuiu muito com outras pessoas. Não exatamente aquilo que pede, que a gente vai receber. Tá? Então, primeiro aspecto do reino de Deus, a gente tem que servir de suporte, de apoio, não pode ser pedra de tropeço para ninguém. Segundo aspecto, perdão. O reino de Deus é baseado no perdão. Tá? Terceiro aspecto, temos que confiar em Deus, tá?
confiar nele, entregar todas as coisas para ele, e o nosso sustento não vem do nosso trabalho diretamente. O nosso sustento vem porque Deus nos dá o trabalho e nos dá a capacidade de trabalharmos. Essa é a relação que nós fazemos com esse texto, né? De que o nosso sustento vem de Deus, a nossa dependência é dele. Não existe nada que nós temos que não nos possa ser tirado. Tá? Tudo que a gente tem pode ser tirado de nós. Então, quem nos dá tudo, quem nos sustenta é Deus. Tá? E o outro aspecto que eu quero, para a gente finalizar hoje, não vou conseguir chegar com Jesus em Jerusalém, né? É o aspecto do pedido da mãe de Tiago e João. Lembra que eu falei lá atrás que Jesus prometeu que quando chegasse o reino dele, ele colocaria os discípulos em 12 tronos? Então chega a mãe de Tiago e João e pede, fala, Senhor, já que eles vão ter um trono, coloca um à sua direita e um à sua esquerda. Por que isso? Porque colocar uma à direita e uma à esquerda era sinal de autoridade. Jesus era o rei, e as pessoas que estavam mais próximas de Jesus eram os mais importantes. Então, a mãe, né, a mulher de Zebedeu, chega e fala assim, Senhor, já que Tiago e João são tão próximos, o Senhor já levou ele para o monte da transfiguração, então coloca um de cada lado do Senhor. E Jesus fala, vocês não sabem o que pedem, vocês podem beber do mesmo cálice que eu bebo? Jesus estava querendo dizer, vocês podem passar pelas mesmas dificuldades que eu vou passar, vocês podem sofrer as mesmas coisas que eu vou sofrer, porque Jesus sabia o que ele ia passar. E eles, não sei se consciente ou inconsciente, eles falaram assim, sim, nós podemos. E Jesus completa, falando, vocês vão passar, vocês vão sofrer como eu sofri, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser humilhados. Agora, quanto a sentar do meu lado, é só o Pai que vai decidir isso aí. Não é minha competência essa decisão. Essa é mais uma questão que Jesus fala que não era ele que sabia disso, era o Pai. O dia e a hora ninguém sabe, só o Pai. Nem o Filho do Homem sabe quando ele virá. Quando Jesus fala isso para eles, Jesus está querendo ensinar uma outra lição importante. Porque os discípulos, depois os demais ali ficam bravos, talvez porque eles não achavam que fosse conveniente, ou a Bíblia não explica isso para nós, né? Qualquer coisa que a gente falar aqui são conjecturas, são suposições, mas o fato é que eles se indignaram. Tá? E Jesus chega para ele e ensina um outro aspecto do reino de Deus. Fala, olha, quem quiser ser o maior, seja aquele que sirva. Então, outro padrão do reino de Deus, outra questão do reino de Deus é o serviço, é sermos servos. Tá? Jesus nos chamou para sermos servos, por isso que ele fala um pouco antes da vinha. Mateus coloca o trabalho da vinha por causa disso. Olha, você quer ser grande? Sirva. A salvação é igual para todos que vão trabalhar na vinha, mas sirva, porque o Filho do Homem não veio para servir, mas para ser servido. E como era o serviço? Qual foi o serviço que Jesus fez? O serviço que Jesus fez, estava querendo dizer aqui, não era assim, o Filho do Homem veio para servir, por isso que eu expulso demônios, porque eu acalmo tempestade, que eu multiplico o pão, que eu curo os enfermos, que eu ressuscito os mortos. Jesus não falou nada dessas obras. Jesus falou assim, o Filho do Homem veio para entregar a sua vida em resgate de muitos. Então, o nosso serviço para Deus, se a gente quer ser o maior, a gente tem que trabalhar com a nossa vida, para que, através do nosso trabalho, através daquilo que a gente faz, através das nossas obras, né, a gente possa levar essa palavra e outras pessoas possam ouvi-la, entender, ser ministrado pelo Espírito Santo e receber a salvação em Jesus. Né? Porque se Jesus entregou a vida dele em resgate de muitos, nós também devemos fazer isso. Não fisicamente, não morrer na cruz, porque Jesus já morreu na cruz por nós, mas o nosso objetivo principal de vida deve ser levar essa palavra,
a outras pessoas, para que elas entendam também que nós estamos aqui para servir. Então, se quer ser o maior no reino de Deus, seja servo. Não existe grandeza no reino de Deus que não seja através do serviço, tá? Qualquer pessoa, qualquer membro de igreja, qualquer pastor, qualquer outra pessoa que pensa diferente disso, que ele não é um servo, que ele não está ali para, não para que ele está na frente de uma igreja, não para que a igreja o sirva, mas para que ele sirva a igreja, ele está, por melhor que seja, por melhor pregador que seja, por melhor que fale, ele não está ali para fazer, não está ali servindo a si próprio, não está servindo a Deus, porque o que ele quer é receber essa honraria. Não, o servo de Deus tem que ser uma pessoa humilde. Jesus ensinou isso, Jesus foi humilde. Jesus, ele nasceu pobre, viveu uma vida simples, era o rei, e foi assim que ele viveu. E é assim que a gente tem que viver, independente da nossa situação, da nossa posição social, independente da nossa raça, independente do nosso conhecimento, independente do nosso trabalho, independente das nossas habilidades. A característica principal do servo de Deus é que isso tudo que Deus nos deu é para serviço. Eu sempre, na época que eu trabalhava mais a fundo com o Ministério de Louvor e cheguei a ser líder, eu tinha muita dificuldade, sempre tive, porque desde sempre eu entendi isso, que o músico cristão, que a pessoa que está ministrando louvor, ela não está ali na frente para fazer um show, ela não está ali na frente para demonstrar as habilidades técnicas que ela tem, por mais que eu acho super importante a gente colocar o máximo de qualidade naquilo que a gente está fazendo, tá? Mas nós não estamos ali, nós estamos ali para servir, e servir no Ministério de Louvor implica que você, se tem um acampamento, você tem que carregar som, desmontar som, enrolar cabo, limpar cabo, consertar as coisas. Então, é serviço, tá? É um serviço, e não é simples, tá? Não é simplesmente chegar na hora do culto, plugar o instrumento, chegar no microfone e começar a cantar. A gente precisa ter essa questão de ser servo. Então, quando olha uma pessoa que não tem isso, eu já fico com receio, com o pé um pouco atrás, porque fala, onde é que está eu vim para servir, eu vivo para servir. Então, esses são os aspectos do reino que eu queria colocar nessa noite, com base no nosso, não nessa noite não, nessa manhã, né? Com base no nosso estudo aqui de Mateus. São 9h42, eu tinha imaginado que eu conseguiria terminar hoje, o pastor falou que eu não ia conseguir, e eu não consegui mesmo, mas eu não sei se nós vamos conseguir ouvir o pastor, o pessoal que está no Face. Tira o fone. No Instagram, você está me ouvindo? Agora eu estou. Tirou o fone, agora eu estou ouvindo. Parou. Tira o fone. Desconecta o fone. Então vamos orar. Vou orar então. Senhor, nós te agradecemos por esta manhã, te agradecemos, ó Deus, pelo teu Espírito Santo que nos ministra, que nos ensina, que nos conforta, que nos consola e que nos faz lembrar sempre que somos teus filhos e que as nossas vidas te pertencem, Pai. Obrigado, a Deus, porque o Senhor nos ajuda a perdoar. Obrigado, a Deus, porque o Senhor nos ensina a sermos suporte, o Senhor nos fortalece, nos dá condições para isso. Obrigado, a Deus, porque o Senhor nos faz entender, Deus, que precisamos e vivemos para servir, Pai. Vivemos para servir uns aos outros, servir aos nossos irmãos e servir no reino de Deus, trabalhar na tua vinha, que é o teu reino, Pai. Para que esse reino se expanda, para que frutifique, para que haja, Deus,
conversões e para que as pessoas se entreguem a Ti, Pai. E obrigado, Senhor, principalmente porque o Senhor morreu na cruz por nós, para nos dar a salvação. E o Senhor nos sustenta em todas as coisas, Pai. Não é as questões humanas, não são as circunstâncias humanas, mas é o Senhor que tem as nossas vidas nas Tuas mãos. Confiamos completamente em Ti, Pai. E queremos pedir, Deus, que esse ensino, Pai, possa penetrar nos nossos corações cada vez mais, mais profundo. E que Teu Espírito continue nos ensinando, continue falando com a gente no restante desse dia, Pai, sobre como nós devemos nos portar como cidadãos do reino dos céus que nós somos, Pai. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Agora Amém. parece que... Viu? Eu tô com... O Saci tá entrando. Marcelo, só ia falar um negocinho. Em Marcos tem uma observação, você está falando de Mateus, mas em Marcos tem uma observação exatamente do versículo quando tem o pedido da mãe, né? Em Marcos fala que Tiago e João pediram. Mas isso não é importante. O importante é o seguinte, que a mãe de Tiago e de João, e Tiago e João, e os discípulos também, eles só ouviam aquilo que fazia bem aos ouvidos deles. Eles não estavam... Eles não tinham compreendido ainda que algo do reino, a glória que Jesus estava falando, era muito maior do que a glória terrena. Né? Então tem coisas que a gente ouve, mas não escuta. Né? Marcelo, que mensagem extraordinária, que palavra extraordinária, né? Que Deus venha te abençoar ricamente, viu? 19h30 nós nos encontramos. Obrigado. Obrigado, pessoal, que estava aí com a gente. Minha mãe estava aí. Beijo, mãe. Depois eu te ligo. Pastor, tamo junto. Show. Até mais. Obrigado.